É chegada a hora do momento de encontrarmos com Deus. Em sua casa, a oportunidade de comungar o seu corpo e o seu sangue, arrepender de nossas falhas e humildemente suplicar o seu perdão e agradecer pela salvação. É hora de ouvirmos e refletirmos a palavra de Deus. É hora de oração. Bom dia! Estaremos refletindo hoje o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 21, versículos de 28 a 32. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Dia de São João da Cruz. Naquele tempo disse Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. E dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E, dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo, ele disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? O primeiro. Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça, e não crestes nele. Mas os publicanos e as meretrizes creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para nele crer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Meu irmão e minha irmã, a palavra de Deus que chega até a nós, no Evangelho de hoje, nos alerta sobre o perigo que corremos quando ficamos somente no conhecimento da palavra de Deus e não a colocamos em prática, quando não somos coerentes entre o que falamos e o que vivemos. Conhecer a palavra de Deus e não vivê-la é conhecer a verdade e permanecer na mentira. Era o que acontecia com as lideranças religiosas do tempo de Jesus. Estes conheciam bem as Escrituras, mas não viviam a palavra que conheciam. Colocavam pesados fardos nos ombros das pessoas e eles mesmos ficavam somente no discurso. No texto, Jesus faz uma séria advertência a essas autoridades, dizendo: Em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino dos céus. Ou seja, estes que eram excluídos por estes líderes seriam acolhidos pelo Pai antes destes que se julgavam justos, mas que na verdade precisavam de conversão. Prostitutas e cobradores de impostos que ouviram as pregações de João se converteram e endireitaram suas vidas, enquanto que esses líderes continuavam no erro, não se abriram à conversão. Jesus critica duramente a postura destas autoridades que eram incoerentes entre o falar e o viver. E para despertar neles e também em nós a necessidade de uma revisão da nossa vida, ele conta a parábola dos 2 filhos que foram chamados pelo pai para trabalhar na vinha. O pai desta história representa Deus, e os 2 filhos representam 2 posturas diferentes diante o chamado de Deus. O não do primeiro filho representa os cobradores de impostos e as prostitutas que a princípio disseram não a Deus, optando por caminhos contrários, mas depois se arrependeram e se converteram. Já o sim do segundo filho representa a postura dos líderes religiosos que a princípio disseram sim a Deus, mas o sim deles ficou somente na palavra, não os levou à conversão.
Esta parábola serve de advertência para muitos de nós que dizemos sim a Deus, mas não assumimos este sim. Meu irmão, minha irmã, com qual filho nos identificamos? Com aquele que disse não, mas que depois se arrependeu e foi trabalhar na vinha? Ou com aquele que disse sim, mas que o seu sim ficou somente na palavra? O operário da vinha do Senhor não fica somente no discurso, ditando o que o outro deve fazer. Pelo contrário, ele põe a mão na massa, assim como Jesus. Ele ensina o outro, fazendo. O nosso sim a Deus deve ser sincero, autêntico. Deve nos colocar a serviço do reino, como foi o sim de Maria. Amém? Oremos. Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso em Cristo Jesus, nós acreditamos, confiamos e esperamos em vós e em Jesus Cristo, vosso Filho amado, nosso Senhor e Salvador. Graças, Pai, porque a palavra nos ensina que a esperança não decepciona, porque o vosso amor foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E a vós, ó Pai Santo, nós dirigimos como filho a seu Pai. O amor é recíproco. Nele igualmente amamos nossos irmãos com o mesmo amor com que vós amas Jesus e com o qual Jesus nos ama. E sabemos que isso é agradável ao Senhor. Pai amado, com toda a igreja nós vos rogamos, ó Deus que inspirastes ao presbítero São João da Cruz extraordinário amor pelo Cristo e total desapego de si mesmo. Fazei que, imitando sempre o seu exemplo, cheguemos à contemplação da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santa Maria, Mãe de Jesus e nossa, sabemos que sem conversão não há salvação. Rogai a Deus por nós, Mãe, e se estivermos agindo pelos nossos impulsos, que o Senhor nos socorra na nossa fraqueza, e assim o nosso modo de falar, de ser e de agir sejam condizentes com a vontade dEle, fazendo transbordar em nossas famílias, em nossas comunidades, os dons do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, que você tenha um excelente e abençoado dia. Fique na paz de Jesus. E até amanhã.